Nesse vídeo eu vou tratar de Maquiavel a partir da sua obra O Príncipe e a partir de alguns outros livros que eu vou usar como base. Explicando sobre mais Maquiavel em específico, ele nasceu na Itália em 1469 e morreu em 1527, período esse em que a monarquia absolutista era uma das que reinavam entre os governos políticos de todo o mundo. Ou seja, Itália acima de nós, o rei acima de todos, entendeu? E em 1532 ele lança O Príncipe, que seria como um manual para os novos reis da época. Para entender melhor o livro, vamos entender o conceito de maquiavelismo no dicionário da política. Maquiavelismo, expressão usada na linguagem do dia a dia para indicar um modo de agir na vida política ou social, sendo esse modo falso e sem escrúpulos, usando fraude e engano mais do que a violência. Sem escrúpulos, nesse momento, a gente usa para significar sem empatia, sem pensar no próximo. Continuando a definição, maquiavélico também é considerado aqueles que mostram como um homem que se inspira por princípios morais e altruísticos, quando na verdade ele persegue fins egoísticos. Na linguagem popular, é aquele que finge que gosta de todo mundo, quando na real ele só tá fazendo aquilo por si mesmo. E eu acho que isso, na verdade, é um grande resumo do que a gente vai ver de Maquiavel. Passando nossa atenção para a obra O Príncipe de Maquiavel, ele escreveu a obra com o objetivo de ensinar os reis a como conquistar e se manter no poder, ou seja, ele escreveu como se fosse para os reis. Na época em que esse livro saiu para a população, as pessoas começaram a ver Maquiavel com olhos ruins, por isso vem o sentido da palavra maquiavélico sempre relacionado a algo bem ruim normalmente. Até que mais pra frente vem um filósofo chamado Rousseau e ele vai mostrar que Maquiavel ele estava servindo como conselheiro ao povo. Por quê? Porque ele estava mostrando como os reis eram corruptos e quais as estratégias que eles usaram para se manter no poder. O que se torna bem irônico, porque todos os reis, depois que esse livro saiu, leram O Príncipe de Maquiavel, então o povo tinha como saber como os reis agiam. Mas afinal, o que tinha de tão ruim no Príncipe é o que eu vou falar agora. No Príncipe, Maquiavel passa alguns princípios em que nasceram, por exemplo, a famosa frase "os fins justificam os meios" e alguns outros que são bem reconhecidos pela comunidade filosófica. Os fins justificam os meios parte do princípio em que o rei pode fazer o que ele quiser para se manter no poder, contanto que o objetivo seja se manter no poder e, supostamente, fazer bem ao povo. Um dos princípios que foi levemente distorcido conforme o tempo foi passando foi a famosa frase "ser temido a ser amado". Na verdade, significa que um príncipe deve ser amado e temido ao mesmo tempo. Porém, caso venha ao extremismo, deverá ser temido. Alguns princípios do príncipe são: ao príncipe é necessário teu povo ao seu lado. Só que logo depois, no próximo princípio, ele diz: para ascender politicamente, o governante depende tanto do apoio da população como dos homens mais poderosos. Ou seja, tem que ter o povo e tem que ter aquelas conversinhas com os caras bem famosos, tá ligado? Outra coisa mais sobre controle é que ele diz: as duas maneiras de se conquistar e se manter no poder são pela lei e pela força. Ou seja, esses dois vão ter que ser artimanhos para que você possa conseguir se manter no poder. E isso não seria visto como errado, porque Maquiavel entende que a sociedade consiste de duas formas: a vontade de oprimir e a vontade de resistir. Então o povo tem sim a vontade de resistir, enquanto o rei deve fazer aquele papel opressor. Continuando sobre a pressão, Maquiavel também diz que o governante deve fazer todo o mal de uma única vez, e o bem aos poucos para que se esqueça do mal. Então é aquela história de dar um tapa, depois vai dar uns docinhos, aí você dá um soco, aí você vai dando mais uns docinhos, tá ligado? É aquele amor de mãe. E concluindo também um princípio que não é bem dito, mas que é considerado no livro, é que todos os autores a partir de Maquiavel vão ter duas chaves. A chave é como o Estado funciona e o que é o estado de natureza. O estado de natureza do ser humano para Maquiavel é como o ser humano nasce, como o ser humano se desenvolve sem as leis. E, nesse caso, o ser humano para Maquiavel nasce maligno, assim como para Thomas Hobbes, que vai ser o assunto do próximo vídeo.